Tudo mudou na noite em que decidi explorar aquela floresta esquecida, onde as sombras parecem ter vida própria e o silêncio é cortado apenas pelo sussurro das árvores. Dizem que quem entra lá nunca retorna, mas a curiosidade sempre foi meu ponto fraco. A escuridão parecia devorar a luz da lanterna e cada passo ecoava como um grito abafado. O vento frio tocava minha pele. Mas não era isso que me arrepiava. Era a sensação de ser observado por olhos invisíveis, de estar sendo levado para algum lugar que não deveria existir. Em meio ao ar gelado e opressor, algo sussurrou meu nome entre as árvores, uma voz familiar e desesperada. Eu sabia que deveria ter recuado, mas a atração por aquele mistério era irresistível. Mal sabia eu que, ao seguir aquele chamado, mergulharia em um pesadelo do qual talvez nunca escapasse. Você está pronto para desvendar o que realmente aconteceu naquela noite? Mantenha-se atento, pois o desconhecido está à espreita. Cada fibra do meu ser gritava para que eu voltasse, mas algo mais profundo, talvez uma curiosidade mórbida ou uma atração inevitável, me empurrava para a frente. O ar estava denso, como se o próprio bosque respirasse ao meu redor, exalando um hálito frio que penetrava meus ossos. As árvores, com suas copas entrelaçadas, não deixavam quase nada da luz da lua escapar, criando sombras que dançavam de forma sinistra no meu caminho. A opressiva sensação de ser observado não me abandonava, e a cada passo, aquela presença invisível parecia se aproximar, como se estivesse apenas esperando o momento certo para se revelar. Meus ouvidos captavam ruídos indistintos, sussurros que pareciam formar palavras em uma língua esquecida pelo tempo, mas que a minha mente insistia em tentar compreender. Eu não sabia para onde estava indo, mas meus pés pareciam se mover por vontade própria, conduzidos por uma força que eu não conseguia explicar. A sombra, aquela entidade fugidia e escura, continuava a espreitar, sempre à margem da minha visão periférica, brincando com meu medo, alimentando-o. O chão sob os meus pés parecia ceder, pouco a pouco, como se o bosque tivesse a intenção de me engolir. Cada passo que eu dava era um desafio à sanidade, uma batalha travada entre a razão e o terror primitivo que crescia dentro de mim. Meus pensamentos estavam desordenados, um turbilhão de imagens e sons, enquanto eu tentava desesperadamente entender o que aquela presença queria de mim. De repente, um farfalhar mais intenso irrompeu à minha esquerda, e eu me virei, ofegante, com o coração na garganta. O que vi, ou pensei ter visto, fez o sangue gelar em minhas veias. A sombra havia parado, encarando-me com olhos que brilhavam como brasas incandescentes na escuridão. Estreitei os olhos, tentando discernir mais do que apenas sua silhueta indistinta. E então, em um lampejo aterrador, ela se moveu, não em direção a mim, mas em direção a algo mais, como se estivesse me levando a um destino inescapável. Por um instante o tempo pareceu parar e tudo ao meu redor ficou em suspenso. Senti uma força invisível me puxar, um chamado de outro mundo, e percebi, horrorizado, que estava sendo levado ao encontro do verdadeiro terror que aquele bosque guardava. A luz da lua parecia diminuir a cada passo que eu dava, sufocada pela densidade das sombras que se adensavam ao meu redor. O ar estava carregado, quase palpável, como se tecendo uma armadilha invisível de névoa e espectros. Meus batimentos cardíacos eram ritmos estrondosos em meus ouvidos, cada pulsação ecoando na cadência temerosa dos sussurros que chamavam meu nome, carregados por um vento que parecia não pertencer a este mundo. O bosque se tornava um labirinto sem saída, onde cada árvore retorcida espreitava como um guardião silencioso de segredos ancestrais. Eu sentia uma presença, algo além do físico, uma força que zombava de meu senso de orientação e afinava a linha tênue entre sanidade e desespero. Era como se o chão sob meus pés pulsasse com uma vida própria, cada folha e galho sussurrando histórias de viajantes que nunca retornaram. A clareira surgiu de repente, como se convocada por um feitiço antigo, um círculo perfeito de clareza insana no coração da confusão. O ar vibrava, carregado de uma eletricidade que parecia atirar-se sobre minha pele, arrepiando cada centímetro de meu ser. E então, aquela figura, o murmúrio que escapava de seus lábios, se assemelhava a um cântico proibido, palavras de um idioma que minha mente lutava para decifrar.
mas que meu coração reconhecia como um prenúncio de algo terrível. Quando a figura girou, suas feições emergiam das sombras como um pesadelo materializado. Seus olhos, abismos sem fundo, seguravam meu olhar como grilhões invisíveis, convidando-me a mergulhar em sua escuridão. A familiaridade daquele rosto me atingiu como uma chicotada gélida, um rosto que eu havia conhecido bem, mas que agora carregava uma distorção monstruosa de sofrimento e malevolência. Um terror primordial apertou meu peito, e o instinto de sobrevivência gritava em minha mente, implorando-me para fugir, para romper o encanto mortal que aquela presença exercia sobre mim. Mas meus pés estavam enraizados no solo, como se o próprio chão me acorrentasse em sua trama maligna. O vento cessou, e o mundo segurou a respiração ao meu redor, aguardando o desenrolar de um destino que eu não podia compreender. Algo terrível estava prestes a acontecer, e a sensação de ser observado, de ser caçado, me enchia de uma urgência desesperada. A neblina ao redor da clareira parecia se fechar sobre mim, apertando meu peito com uma pressão sufocante. Eu podia sentir o coração martelando em minhas costelas, cada batida ressoando como um tambor de guerra que anunciava um perigo iminente. Meus olhos não conseguiam se desviar daquela caixa enigmática no centro do círculo de pedras, como se uma força invisível atraísse meu olhar para ela, prometendo tanto revelação quanto desespero. O ar estava pesado, impregnado com o cheiro de terra úmida e decadência, um perfume fétido que se infiltrava em meus pulmões e fazia minha pele arrepiar. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo leve sussurro do vento que passava por entre as árvores, contando segredos antigos que eu não estava certo de querer ouvir. Minhas mãos tremiam, e quando dei um passo hesitante em direção ao círculo, senti o peso das gerações passadas olhando através do véu do tempo, me julgando, esperando. A figura encapuzada permanecia imóvel como uma estátua de ébano, mas seus olhos vazios pareciam perfurar minha alma, escavando medos que eu não sabia que guardava. Cada fibra do meu ser gritava para desistir, para correr de volta para a segurança que abandonara, mas algo primal e insaciável me impulsionava para frente, uma fome de verdade que eu não podia ignorar. Quando alcancei o círculo de pedras, a temperatura caiu abruptamente, como se eu tivesse cruzado o limiar para um reino onde o sol jamais alcançara. A caixa pulsava em um ritmo que sincronizava com meu coração, um tambor silencioso que reverberava em meus ossos. Com uma mão trêmula, comecei a limpar o musgo e a sujeira que a cobriam, meus dedos encontrando a textura úmida e fria que parecia viva sob meu toque. Eu hesitei, meu reflexo pálido refletido nas pedras antigas, procurando qualquer sinal de que aquilo era um erro que jamais poderia ser desfeito. Mas a promessa de respostas, o eco dos mistérios que havia me trazido até ali, persistia como uma melodia fantasmagórica que se recusava a me abandonar. A figura não se moveu, mas a presença dela era um lembrete constante de que não estava sozinho e que meu tempo estava se esgotando. A escolha era minha e a clareira parecia prender a respiração, aguardando com uma expectativa quase palpável, enquanto estendia a mão para a tampa da caixa e, naquela noite, quando a névoa parecia dançar ao redor das árvores, engolindo tudo com seu abraço esfumaçado, eu me vi novamente diante da velha cabana. As madeiras rangiam como se sussurrassem segredos antigos e um frio inexplicável subia pela minha espinha. A cabana, que eu acreditava estar abandonada por décadas, agora parecia pulsar com uma presença inquietante. A porta, entreaberta, convidava-me a entrar, e meu coração martelava no peito como se quisesse escapar. Mas algo, talvez uma força invisível, me empurrava para dentro. Ao cruzar o limiar, o ar ficou mais denso, carregado com um cheiro acre de mofo e algo mais. Algo que não consegui identificar de imediato. As paredes estavam cobertas por velhas fotografias, imagens borradas de rostos que pareciam me seguir com seus olhos vazios. Entre elas, vi uma foto conhecida. Era de minha amiga, desaparecida há tanto tempo. O choque me cortou a respiração e senti o chão tremer sob meus pés. Ao lado de sua foto, palavras rabiscadas em um vermelho sinistro. Ela nunca deixou este lugar. Senti uma presença ao meu redor, um sussurro que parecia vir das próprias sombras.
Minha mente, envolta em pânico, tentava desesperadamente entender. O chão sob mim cedeu um pouco e quase caí sobre um alçapão semi-escondido por um tapete empoeirado. A curiosidade mórbida me guiou para abrir aquela passagem. O cheiro forte de terra e decomposição subiu, e a escuridão dentro parecia viva. Peguei meu celular, a luz pálida revelando um túnel que serpenteava para as profundezas. Com o coração acelerado, comecei a descer, cada passo ecoando como um tambor fantasmagórico. O túnel se alargou em uma câmara maior, suas paredes cobertas de símbolos estranhos. No centro, um altar rudimentar e espalhados ao redor, objetos pessoais que reconheci de outros desaparecidos. Quando me aproximei, a visão que me aguardava congelou meu sangue. Meu amigo, ou o que restava dela, estava ali como se dormisse em um sono eterno, seus traços ainda reconhecíveis, mas tomados por uma serenidade inquietante. De repente, a verdade me atingiu com a força de um trovão implacável. Não era apenas uma cabana, mas um santuário macabro, um portal entre mundos. Os desaparecidos não haviam partido, mas sim sido absorvidos por algo que vivia ali, uma entidade que devorava não corpos, mas almas, aprisionando-as em um ciclo repetitivo de desespero e silêncio. Com lágrimas nos olhos, percebi que havia encontrado o destino daqueles que amava, mas a um custo terrível. A entidade sussurrava agora em minha mente, prometendo libertação em troca de um pacto sombrio. Encarei o abismo do altar, ciente de que havia cruzado uma linha invisível. Ao emergir da cabana, a névoa se dissipou, levando consigo o murmúrio das almas perdidas. Eu sabia que a vila nunca compreenderia, jamais acreditaria, mas o fardo do segredo agora era meu. A luz da lua banhou a floresta que se fechava atrás de mim, e enquanto caminhava de volta, senti o peso de 1000 olhares, grato por ao menos ter encontrado uma forma de paz para os que desapareceram. E assim, com o coração ainda carregado de medo e tristeza, saí daquele lugar amaldiçoado, sabendo que, apesar de tudo, nunca mais estaria realmente sozinho. Prepare-se para a próxima história. Há momentos na minha vida em que a realidade parece se fundir com os pesadelos, e esse foi um deles. Tudo começou com um sussurro inaudível, um murmúrio que parecia vir das sombras do bosque atrás da minha casa. Dizem que a floresta esconde segredos que o tempo esqueceu, mas naquela noite, os segredos se revelaram de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma noite sem lua, e o vento cantava uma melodia fúnebre entre as árvores, como um aviso sombrio de que algo estava prestes a acontecer. Na escuridão, surgiam formas que desafiavam a lógica. E eu podia sentir uma presença, algo ou alguém, me observando com olhos que não pertenciam a este mundo. O ar estava impregnado de uma tensão palpável, uma promessa de que uma vez que cruzasse a linha invisível para aquela floresta, nada seria como antes. Você já sentiu um frio inexplicável na espinha quando tudo ao seu redor parece absurdamente calmo? Naquela noite, eu descobri que o verdadeiro terror começa quando o silêncio se torna ensurdecedor. Continue comigo, e eu contarei sobre o que encontrei naquelas sombras. E como uma vez que você é chamado por elas, não há retorno possível. A névoa serpenteava pelo chão da floresta, envolvendo meus tornozelos como mãos frias e insistentes, enquanto o vento gelado sussurrava segredos ininteligíveis ao meu ouvido. Cada passo que eu dava em direção ao casebre parecia ecoar, reverberando entre as árvores retorcidas e silenciosas, como se a própria floresta guardasse cada movimento meu com uma atenção macabra. A lenda de Jonas, aquele garoto que sempre trouxe vida à vila com sua energia incansável, agora era apenas um murmúrio, um aviso de perigo entre os habitantes supersticiosos. Ao me aproximar da entrada, uma sensação de apreensão tomou conta de mim, quase tangível na sua intensidade. A porta de madeira estava entreaberta, balançando de forma preguiçosa ao sabor do vento, emitindo um lamento prolongado que parecia um suspiro da própria casa. Eu hesitei, o coração batendo aceleradamente, cada pulsação martelando em meus ouvidos, silenciosamente implorando para que eu reconsiderasse. Entrei na penumbra do casebre, onde a luz mal se atrevia a penetrar. O ar estava impregnado de um odor de mofo, misturado com algo mais indizível, algo que gelava a espinha e levantava os pelos da nuca.
O rangido sob meus pés parecia amplificado, ecoando sinistramente à medida que eu avançava por um corredor estreito e escuro, onde sombras dançavam nas paredes, formando figuras grotescas que pareciam se mover com vida própria. Na penumbra percebi que as histórias sobre as luzes misteriosas não eram meros frutos da imaginação. Pontos de luz azulados piscavam aqui e ali, desorientando meus sentidos, levando-me a questionar minha própria sanidade. Havia um espelho antigo, empoeirado e manchado pelo tempo, que refletia essas luzes de forma distorcida, multiplicando-as em um espetáculo assombroso que hipnotizava e aterrorizava ao mesmo tempo. Foi então que ouvi algo mais, algo além do rangido constante e do sussurro da brisa lá fora. Um murmúrio baixo, quase submerso, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As palavras eram indistintas, mas a urgência nelas era inegável. Uma súplica ou talvez um aviso. Meu coração apertou em meu peito, os instintos gritando para que eu fugisse. Mas meus pés, teimosos, continuavam a me levar em direção ao som. Um frio sobrenatural tomou conta do ambiente, e cada fibra do meu ser dizia que havia algo mais ali, algo que não pertencia a este mundo. Naquele instante, senti uma presença, uma sombra que não era minha, se destacando na parede à minha frente. Sabia que não estava mais sozinho. O ar no porão era denso, impregnado por um cheiro metálico e úmido que se agarrava à pele como uma lembrança antiga e esquecida. As paredes, cobertas por um mofo esverdeado, pareciam pulsar ao ritmo da melodia sinistra que agora dominava o ambiente. Cada nota da canção parecia invadir minha mente, revirando memórias que eu nem sabia que estavam lá, como se tentasse me fazer lembrar de algo que eu nunca vivenciei. A cadeira de balanço rangia com um lamento desconcertante, e seu movimento era quase hipnótico, como se me convidasse a me aproximar mais. A foto de Jonas, embora desbotada e coberta por uma fina camada de poeira, mantinha uma clareza perturbadora em seu olhar. Seus olhos, outrora familiares, agora pareciam carregar um segredo sombrio, algo que implorava para ser descoberto, mas ao mesmo tempo ameaçava com uma verdade insuportável. Meus passos eram hesitantes, cada um acompanhado por um frio que subia pela espinha, como mãos invisíveis que me seguravam pelo tornozelo, tentando me deter. Os sussurros aumentavam, e entre a cacofonia de vozes, algumas palavras se destacavam, curvando-se sobre mim como um presságio. Venha, não fuja, nós estamos aqui. A familiaridade do meu nome, pronunciado por essas vozes, trazia um pavor quase paralisante, como se o próprio porão estivesse tentando me reter dentro de seus segredos. Lá, no canto mais escuro e sombrio, um brilho tênue começou a se formar. Uma luz azulada pulsava vagarosamente, como um coração sombrio escondido sob a pele da casa. A música, agora mais penetrante, parecia emanar daquele ponto, e eu senti uma urgência irracional de me aproximar. Minha mente lutava contra a lógica, mas meu corpo, como se guiado por um fio invisível, avançava lentamente, cada passo mais pesado que o anterior. A proximidade da luz trouxe consigo um calor sufocante, contrastando com o frio que dominava o resto do porão. Ao chegar mais perto, a visão que se revelou fez meu coração parar por um instante. Em meio à escuridão, algo se movia. Algo ou alguém, uma presença envolta nas sombras. E então, antes que eu pudesse reagir, um sussurro, mais próximo, mais íntimo, penetrou meus pensamentos. Você também quer desaparecer? A foto de Jonas parecia ainda mais nítida naquele porão sombrio, como se ele estivesse presente de alguma forma, observando-me. Ao redor, as paredes estavam cobertas de rabiscos, símbolos que eu não conseguia entender, mas que pulsavam com uma energia inquietante. O ar estava impregnado de um cheiro metálico, como o de sangue fresco, e cada respiração era uma luta contra a náusea crescente. De repente, uma sombra se movia pelo canto dos meus olhos, desaparecendo rapidamente na escuridão, deixando um rastro de frio por onde passava. Senti uma presença atrás de mim, mas quando me virei, tudo o que vi foi um espelho rachado, refletindo um vulto que não era meu. A imagem no espelho sussurrou algo incompreensível, mas a mensagem era clara: eu não estava sozinho. E alguém,
ou algo ansiava por companhia. A temperatura do ambiente despencou num instante e cada fio de cabelo do meu corpo pareceu se erguer em alerta. O murmúrio começou a ecoar pelas paredes, um som baixo e insistente que aumentava em intensidade como ondas, quebrando em um mar de desespero. As luzes piscavam freneticamente, lançando sombras dançantes que pareciam se contorcer grotescamente no ritmo dos murmúrios. E então, o chão sob meus pés cedeu ligeiramente, como se a casa estivesse respirando, viva e faminta. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas estavam enraizadas no chão, presas por um medo primitivo que paralisava o meu corpo. Senti um toque gelado em meu ombro, leve como um sussurro do vento, mas com a força de um grito de agonia. Em um esforço desesperado para escapar daquela presença assombrosa, meus olhos vasculharam o porão, procurando uma saída, uma esperança. Mas tudo o que encontrei foram sombras que pareciam me cercar lentamente, fechando o cerco como predadores diante de uma presa indefesa. A escuridão ao meu redor era quase palpável, um manto sufocante que parecia devorar a pouca luz restante. As paredes pareciam se fechar, aproximando-se, enquanto os símbolos rabiscados brilhavam com uma intensidade maligna. Meus próprios batimentos cardíacos reverberavam em meus ouvidos, um tamborilar frenético que marcava o tempo e a urgência. E aí eu ouvi um choro fraco, quase indistinguível, vindo das profundezas daquele lugar amaldiçoado. Não era possível dizer se era humano ou algo muito mais antigo e sinistro. Mas a tristeza naqueles soluços atravessava minha alma. Uma curiosidade mórbida misturada com um medo paralisante me impulsionava, enquanto eu tentava decidir. A história 2 seguia o desaparecimento de meu irmão Lucas, que simplesmente sumiu sem deixar vestígios numa noite fria de outubro. Nossas buscas incessantes pelos bosques e campos vizinhos renderam apenas ecos de um desespero que se infiltrava em nossa pele como uma praga. No entanto, naquela noite de lua cheia, algo dentro de mim, algo que não era de todo racional, sussurrou que eu deveria voltar à clareira onde ele fora visto pela última vez. A lua projetava sombras distorcidas pelas copas das árvores, e o vento trazia consigo um lamento que parecia chamar meu nome. Meu coração pulava em meu peito com uma força quase avassaladora, e cada passo que eu dava parecia me conduzir mais fundo na garganta de um pesadelo sem fim. Lá no centro da clareira, eu vi um círculo de pedras que não estava lá antes, iluminado por uma luz espectral que não parecia ter origem terrestre. Uma presença gélida arrepiou minha espinha e a névoa ao meu redor parecia dançar em padrões que eram de alguma forma familiares. Foi então que o vi, ou melhor, senti sua presença. Lucas estava ali, não em carne e osso, mas em um reflexo distorcido que o prendia entre nosso mundo e algo muito mais sombrio. Seus olhos, que antes expressavam uma vitalidade inquietante, agora eram poços de desespero profundo. A voz que não era minha ecoou em minha mente, uma familiaridade terrível que me fez entender que estávamos conectados de uma forma que transcendia o entendimento convencional. Lucas falava comigo, sua mensagem um sussurro de agonia e resignação. Ele não podia voltar, mas queria que eu rompesse o ciclo. Eu deveria desfazer o ritual que inadvertidamente selamos quando éramos crianças, brincando com o que não compreendíamos. Com passos trêmulos, eu desmanchei o círculo de pedras, invocando memórias de nossa infância, de risos despreocupados e dias ensolarados. E à medida que o círculo se desfazia, a luz espectral dissipou-se e o ar pareceu respirar novamente. O vento parou, e tudo ao meu redor ficou em um silêncio ensurdecedor. Eu sabia que Lucas havia encontrado paz, que sua presença havia se libertado de um destino cruel. Contudo, o vazio que ele deixou não foi preenchido, e a clareira, agora apenas uma parte do bosque comum, se tornaria para sempre um monumento silencioso do amor fraternal e do desconhecido que nos cerca. Naquele momento percebi que, apesar da perda, havia uma reconciliação com o inevitável. Lucas não estava mais preso e, de certa forma, eu também não. A vida continuaria,
carregando as cicatrizes invisíveis de uma noite em que o véu entre os mundos se rasgou e a realidade se tornou mais sombria, mais profunda. Saí dali, deixando para trás as sombras daquela noite, mas levando comigo a certeza de que algumas histórias não precisam de encerramento, apenas de algum sentido. Prepare-se para a próxima história. Você já sentiu um frio inexplicável na espinha quando passa por uma floresta à noite? Tudo mudou para mim na noite em que me aventurei além do que conhecia, guiado por um chamado silencioso e irresistível que parecia emanar das profundezas da terra. Era uma daquelas noites em que a névoa rasteja pelo chão como dedos gélidos, e a lua cheia parecia mais um olho vigilante do que uma simples testemunha no céu. As árvores, deformadas e retorcidas, formavam silhuetas sinistras que dançavam ao ritmo do vento, sussurrando segredos antigos e proibidos. Eu estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava até ouvir aquele som, um suspiro entrecortado, quase humano, mas com um eco que parecia vir de outro mundo. Enquanto me aventurava mais fundo, o ar parecia se tornar mais espesso, impregnado de algo que eu não conseguia identificar. E foi então, no coração daquela floresta, que eu vi algo que não deveria estar lá. Algo que desafia a própria lógica e faz o sangue gelar nas veias. O que encontrei naquela noite mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo ao nosso redor. Afinal, onde as sombras dançam, os desaparecimentos não são apenas mistérios a serem resolvidos, são histórias que aguardam para serem contadas. Prepare-se para explorar o desconhecido e descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, quando o véu entre o nosso mundo e o outro foi rasgado. Você está pronto para enfrentar o medo que espreita na escuridão? O sótão era um lugar sufocante, impregnado de um cheiro acre de madeira velha e umidade. A poeira dançava em torno da luz fraca da lâmpada que pendia do teto como uma sentinela cansada. Meus passos ecoavam no piso de tábuas rangentes, cada rangido um lamento, um sussurro que parecia se unir àqueles descritos no diário. As paredes, cobertas de papel de parede desbotado, pareciam fechar-se ao meu redor, apertando meu peito com uma ansiedade crescente. Com o diário ainda em mãos, examinei as páginas amareladas, sentindo o peso do desespero do autor em cada palavra tremida. As anotações pareciam ganhar vida própria, e eu podia quase ouvir os sussurros que ele descrevia, como se a própria mansão tentasse comunicar-se comigo. O ar estava pesado, quase palpável, enquanto a temperatura caía inexplicavelmente, fazendo a pele de meus braços se arrepiar. Um calafrio percorreu minha espinha, quando uma brisa fria e sem fonte aparente passou por mim, levantando meu cabelo. Meu coração martelava no peito como um prisioneiro tentando escapar da sua cela de carne e osso. Era como se a casa estivesse testando minha coragem, sondando minha determinação em desvendar seus segredos. A presença que eu sentia atrás de mim parecia ter se dissipado, mas a sensação de ser observado persistia, uma pressão invisível que me acompanhava a cada movimento. O diário agora pesava em minhas mãos como uma âncora, prendendo-me nesse mar de incerteza. Ao folhear suas páginas, um envelope desbotado escorregou de seu interior, caindo no chão com um som quase ensurdecedor no silêncio opressivo do sótão. A curiosidade lutava contra o medo, mas aquela casa, com sua aura de mistério e ameaça, exerceu um fascínio sombrio que eu não podia ignorar. Ajoelhando-me, peguei o envelope, sentindo sua superfície áspera e frágil sob meus dedos trêmulos. A cera selante estava quebrada, como se alguma força desesperada já tivesse buscado seu conteúdo, deixando apenas sombras do passado. Decidi abrir, sentindo que ali talvez residisse um pedaço do quebra-cabeça que havia me trazido a essa mansão amaldiçoada. A noite estava apenas começando, e o véu entre o nosso mundo e o das sombras parecia mais tênue do que jamais experimentei. O silêncio era tão profundo que podia ouvir o pulsar do meu próprio sangue, um tamborilar que ecoava pela casa, cada batida um lembrete de que, embora estivesse sozinho, algo mais estava desperto ao meu redor. A figura à frente do piano era indistinta, como se feita de sombras e memórias esquecidas. Seus olhos, poços profundos de escuridão, pareciam me observar, penetrando na essência da minha alma. O silêncio que se seguiu à música era ensurdecedor. Uma ausência de som que ressoava em meu peito como um grito sufocado.
O ar ao meu redor se tornou pesado, quase tangível, e cada respiração exigia um esforço monumental. A mansão, com suas paredes antigas e adornos góticos, parecia se contrair, viva ao meu redor, enquanto o olhar da figura permanecia fixo em mim. Tentei falar, mas as palavras morreram em minha garganta, presas por um medo primitivo que nunca havia experimentado antes. O chão sob meus pés parecia pulsar, e a temperatura caiu drasticamente, como se o próprio inverno tivesse se infiltrado pelas rachaduras do chão de madeira. O tempo perdeu seu significado naquele instante. Minutos poderiam ter passado, ou talvez apenas segundos, mas a sensação de eternidade pairava no ar. Um murmúrio suave, quase como um sussurro, começou a preencher o espaço entre nós, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. Era uma melodia antiga, cheia de lamúrias e segredos indizíveis, e não consegui decifrar suas palavras. Mas seu significado era claro, um aviso. Com um esforço tremendo, dei um passo atrás, meu coração martelando freneticamente no peito. A figura não se moveu, mas a intensidade de seu olhar parecia aumentar, como se estivesse me prendendo ali com pura força de vontade. Senti uma súbita urgência de fugir, de escapar daquela presença opressiva e da casa que parecia viva com intenções sombrias. Ao tentar me afastar, algo frio e invisível roçou minha pele, como dedos espectrais tentando me segurar. A porta do salão, que antes estava entreaberta, se fechou com um estrondo, selando o ar gélido em meu redor. A escuridão se intensificou, engolindo os poucos feixes de luz que a lua concedia. Com o coração acelerado e o pânico crescendo, percebi que podia ouvir novamente os passos suaves no corredor, agora mais próximos e mais determinados, como se estivéssemos em um jogo de gato e rato. Algo, ou alguém, estava se aproximando e eu precisava descobrir rápido a verdade por trás daqueles ensaios noturnos antes que fosse tarde demais. O ar no porão era gélido e a umidade parecia se agarrar à minha pele como dedos invisíveis. Um cheiro acre, algo entre mofo e desespero, impregnava o ambiente, tornando cada respiração um ato consciente de coragem. O corredor estreito parecia se estender infinitamente, suas sombras dançando à luz trêmula da lanterna que eu segurava com mãos que insistiam em tremer. As marcas de unhas nas paredes contavam histórias de sofrimento e pânico. Cada sulco parecia ecoar um grito silencioso, e eu podia quase ouvir os lamentos daqueles que antes percorreram aquele caminho. Os símbolos desconhecidos formavam padrões perturbadores, intercalados com desenhos que, à primeira vista, pareciam simples rabiscos, mas à medida que eu observava, ganhavam forma, revelando rostos contorcidos em dor e desespero. A porta, pesada e antiga, parecia guardar segredos que deveriam permanecer enterrados. Seu rangido agudo, ao se abrir, cortou o silêncio opressivo, um som que reverberou nas profundezas da minha alma, como se a própria mansão estivesse viva e consciente de minha presença indesejada. Dentro da sala, o espelho gigante dominava o espaço, uma presença imponente e hipnotizante. Inicialmente, meu reflexo parecia desfocado, uma distorção perturbadora da realidade que me fez piscar na esperança de clarear a visão. Mas foi quando o segundo rosto apareceu, pálido e contorcido em agonia, que um frio cortante percorreu minha espinha. Seu olhar era de um apelo mudo, cada detalhe de seu sofrimento gravado na superfície do espelho, como se implorasse por liberação. Senti uma presença ao meu redor, invisível, mas tão palpável quanto o batimento acelerado do meu coração. Era como se as paredes sussurrassem segredos antigos, histórias de dor e de perda que clamavam por serem ouvidas. De repente, um vento frio soprou do nada, apagando a lanterna e mergulhando-me em uma escuridão sufocante. O silêncio se tornou ensurdecedor, e eu sabia que não estava mais sozinho. Algo ali, além do espelho, esperava pacientemente uma sombra à espreita nas bordas do mundo visível. E foi então que eu vi, entre o bater irregular do meu coração e o som abafado da minha própria respiração, uma voz suave e desesperada, emanando das profundezas do reflexo: "Ajude-me." Apenas o som do vento cortando as árvores quebrava o silêncio opressivo que me envolvia. A floresta, antiga e vigilante, parecia observar cada passo incerto que eu dava. Eu sentia uma presença ali,
algo que não deveria pertencer a este mundo, mas que, de alguma forma, estava enraizado nas sombras entre as árvores. Os desaparecimentos haviam começado no outono passado, quando as folhas mudaram de cor e o vilarejo ao pé da montanha começou a esvaziar. Primeiro foi uma criança do vilarejo, depois um caçador, e por fim, uma mulher que caminhava sozinha para visitar sua irmã. Cada um deles sumiu sem deixar vestígios, como se a floresta os engolisse. Eu estava determinado a resolver o mistério que drenava a vida e a esperança dos moradores. Com passos cuidadosos, me aproximei do coração do bosque, um lugar onde poucos ousavam pisar. Era ali que eu encontraria respostas ou compartilharia do destino daqueles antes de mim. O chão sob meus pés pareceu afundar levemente, como se implorasse para que eu recuasse. O ar estava denso e preenchido por uma névoa que se arrastava como dedos esqueléticos tentando me alcançar. Minha respiração se acelerou, a umidade fria da neblina se instalando em minha pele, deixando-me com um arrepio incessante. Foi então que ouvi um sussurro, uma melodia distante que flutuava entre as árvores. Eu segui o som, hipnotizado, meus passos guiados por um impulso que não era meu. Cada passo parecia mais pesado, e meu coração pulsava um ritmo frenético, uma dança de medo e expectativa. A música me levou a uma clareira, onde o ar tremeluzia com uma energia quase palpável. No centro, uma figura indistinta se formava, um mero espectro de luz e sombra. Um frio glacial invadiu meu peito quando reconheci os contornos de rostos familiares naquela entidade etérea. Eram eles, aqueles que haviam desaparecido, aprisionados em um ciclo eterno de lamento. A entidade falou sem palavras, e a verdade me atingiu com a força de um trovão. Havia um pacto antigo, entrelaçado na essência da floresta, um tributo de sangue e alma para manter o equilíbrio entre os mundos. Os que desapareceram foram tragados para cumprir esse pacto, seus espíritos presos, enquanto seus corpos se desvaneciam na terra. Com um desespero crescente, compreendi que minha presença ali não era por acaso. Eu fora escolhido, ou talvez atraído, para ser o mediador, o catalisador de uma nova barganha. Uma escolha se apresentava diante de mim. Poderia libertá-los, assumindo seu lugar, ou partir, levando comigo o fardo eterno do conhecimento e condenando outros a esse destino sombrio. Fechei os olhos, sentindo lágrimas de gelo escorrerem pelo meu rosto. A floresta aguardava em um silêncio sepulcral e em meu coração surgiu a certeza do sacrifício. Eu sussurrei um adeus silencioso, aceitando minha sina, enquanto a entidade desvanecia lentamente, libertando as almas que finalmente encontrariam paz. O mundo ao meu redor escureceu, e a floresta pareceu suspirar, como se aliviada, antes que a escuridão me envolvesse completamente, tornando-me parte do próprio mistério que vim decifrar. E assim, o ciclo continuou, em um equilíbrio sombrio, entre os sussurros do vento e os segredos da terra. Se você curtiu essa experiência aterrorizante, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Lembre-se, o medo é real e a escuridão sempre espreita. Até a próxima história de terror.